Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar mais uma vez para transmitir uma mensagem de Deus para o teu elevado espiritual, seu irmão, Pastor Carlos Oliveira. Paz do Senhor, Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um dos amigos. E durante alguns minutos nós vamos ler a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa aplicar no nosso coração a mensagem do céu, a mensagem divina. Pai bendito, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, tua graça, a inspiração divina. Usa-nos, Pai, em tuas mãos poderosas, para que nós possamos transmitir uma mensagem do céu. Fala com cada um de nós, meu Pai, dando conselho a cada um dos nossos corações. É o que eu peço e agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Deus tem nos dado nessa oportunidade o privilégio de estarmos lendo a palavra de Deus, lendo a mensagem de Deus, juntamente com você, na Bíblia. E eu quero convidar você para lermos alguns versículos. Nós vamos ler no profeta versículo. No capítulo 1 de Jonas, nós vemos aqui a chamada de Deus pregar uma mensagem na cidade de Nínive. E a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia com profundo sono. O mestre do navio chegou a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal, e lançaram, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém. Meus amigos, muitos de nós que lemos a palavra de Deus e que ouvimos falar da Bíblia, conhecemos esse fato, profeta de Deus que desobedeceu a Deus, porque Deus mandou que ele fosse para Nínive para pregar uma mensagem para aqueles homens, para aquelas pessoas. Porque, irmãos, Deus sempre espera que haja arrependimento no coração do ser humano. Então Deus disse para Jonas ir lá em Nínive, porque aquela cidade estava tão contaminada pelo pecado, e a Bíblia diz que a malícia daquela cidade era tão grande que tinha preenchido a terra e tinha chegado ao céu. Então era uma coisa muito terrível naquele lugar. Para Deus
usar uma expressão dessa, então o que nós podemos esperar de um lugar assim? A Bíblia nos diz que fato parecido aconteceu também com Abraão, quando os anjos chegaram na casa dele e disse que iam destruir o povo de Sodoma e Gomorra por causa da sua maldade, que tinha chegado ao céu, e eles serviamos aqui para concluir e vamos destruir aquela cidade. Mas Deus sempre dá uma oportunidade, sempre deu no passado oportunidade para que todos possam e voltar-se para Deus e ter uma nova vida, uma nova chance, uma nova esperança. Alguns aproveitaram, os outros não. O povo de Sodoma foi dado para aqueles rapazes, não é, que iriam casar com a filha de Ló, a oportunidade para eles se salvar, até mesmo suas famílias, se não fosse todos os moradores, porém alguns deles, a eles foi oferecido até o último momento uma oportunidade de arrependimento, mas eles não quiseram e zombaram ainda de Ló. Deus, agora, ele está para tratar com a cidade de Nínive, para que aqueles homens possam ouvir uma mensagem mais diretamente de Deus. Porque, para que não haja desculpa, né? Para que não haja desculpa, eu não sabia. Deus tinha que me falar com mais clareza. Então Deus manda que Jonas vá até a cidade de Nínive e lá pregue, não é, a sua palavra. Mas Jonas não quis ir. Ele não quis ir. Agora, o profeta de Deus, nós vemos que é uma grande responsabilidade para o profeta de Deus, porque ele tem essa missão. Ele tem a missão de levar a mensagem, o alerta. Ele é um atalaia, ele tem que avisar o povo. E isso é o que cada um de nós, nos nossos dias, cada cristão, cada irmão, cada irmã, é um atalaia. Nós temos sim que avisar o povo que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá uma vida abençoada, faz uma pessoa miserável ser próspera. Tudo isso é verdade. Mas não podemos esquecer de avisar para a pessoa que mesmo assim, se a pessoa não decidir-se ao lado de Deus, crendo em Jesus Cristo como Salvador, ele vai para o inferno. Ele está destinado ao inferno, à morte eterna. E todo ser humano nasce debaixo dessa maldição. Enquanto uma criança está na inocência, ele não sabe, mas desde que essa criança agora saiu da sua fase de inocência e passa a entender o que é certo e o que é errado, então começa a manifestar no coração dessa criança. No provérbio diz assim, que até pelo proceder de uma criança se conhece a maldade que está no seu coração. Então logo a maldade começa a aparecer e quando o tempo vai passando, mais claro vai ficando a manifestação má no coração e na natureza humana. Então, nasce durante um tempo, agora eu não sei, cada um, né? Talvez uma pessoa seja com 10 anos, outros com
10, desde que a pessoa passe a entender o que é certo e o que é errado e possa tomar decisões, então passa a responder por si. E nesse momento, essa pessoa está condenada. Está condenada para o inferno. Não precisa fazer nada, já nasce debaixo da condenação. E não há forma de escapar dessa condenação a não ser através do próprio meio que Deus providenciou para nos dar a libertação, porque Deus é justo. Então, quando nós nos encontrarmos com Deus na eternidade, o ímpio que não quis Jesus podia dizer para Deus: eu não sei, eu nunca te vi, como eu ia pecar contra o Senhor? Nunca vi, nunca ouvi a sua voz. Quando eu nasci, já nasci debaixo dessa situação. Se foi os primeiros pais, Adão, Eva, que pecou, eu não tenho nada com isso. Então seria realmente uma forma justa do ser humano poder obter uma saída diante de Deus. Não por isso Deus, Ele mesmo enviou a Jesus Cristo para que todo que crê não pereça. Então está aí. Agora tem muitas pessoas que não sabem. Tem muitas pessoas que não sabem dessa salvação através de Jesus Cristo. Então, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, que hoje sou eu, é você, é todos os irmãos que têm a palavra de Deus, todas as irmãs, crianças, homens, mulheres. Tem alguns que têm mais certos conhecimentos. Não deve se esquecer que a mensagem principal é avisar que está perdido, que vai morrer, e se morrer sem Cristo. Na carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, vai entrar em juízo e vai ser condenado. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. E como Jonas, todos nós somos assim, eu e você. Temos que levar essa mensagem para o povo, porque aqueles ninivitas estavam condenados, assim está todo ser humano que não tem Jesus Cristo. E Deus, com seu amor tão grande, tão glorioso, Ele manda Jonas para ir lá em Nínive, para levar a mensagem, para que eles se salvem. Jonas, como profeta de Deus, conhece, conhece, naquele momento, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Jonas, por motivos de guerra, de inimigo, ele não tem a vontade que os ninivitas se salvem. Eles querem ver, a vontade dele é que todos sejam destruídos, todos morram. E ele não vai. Em vez de tomar um navio para ir para Nínive, ele vai exatamente ao contrário, ele vai para Tarsis. E vai até Jope, no porto, toma um navio para Tarsis, paga a sua passagem e vai dormir tranquilo. Não tem nenhum peso na consciência. E ele está contente. Ele diz: bom, daqui uns dias, daqui 40 dias, aproximadamente, um pouquinho mais, vai acabar Nínive. Deus vai matar tudo. Eu não vou lá. Eu quero que Deus mata tudo, queima tudo. Mas se eu for lá, e se eles se arrependerem, Deus não vai matar, mas eu quero que Deus mata. No fim desse livro, você vê lá o próprio profeta dizendo: eu já sabia. Quando termina o livro, ele reclama para Deus. Mas muito bem, está indo para Jope, melhor, para
em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis. Desce para Jope, toma um navio, vai para Tarsis. Mas ele é profeta de Deus. Ele é servo de Deus. O que é servo? Em uma palavra mais próxima, é escravo. Ele não dá para fazer o que ele quer. Ele é servo. O servo tem que servir. Quando Deus manda, tem que fazer. Se Deus te mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Procura fazer. Porque Deus, ele não está pedindo, ele está mandando. Era coisa de vida ou morte. Quantas pessoas tinham ali? E aí, Deus falou para Jonas ir. Agora, Deus preparou Jonas. Era Jonas que ia ter que ir. E quando Deus fala, nós temos que obedecer. Quando eu quis ir, Deus então, em outras palavras, disse, não, você vai. Aleluia. Você vai, Jonas. Ó Deus, eu não vou. Eu não vou. Eu não quero nem saber. Quero que todos os ninivitas morram. Eu não vou. Mas parece que eu estou ouvindo Deus falar lá do céu. Não, você vai. Você vai porque eu quero que você vá. Glória a Jesus, glória a Deus. Então Deus sai ao encontro de Jonas para fazer Jonas em Nínive. Agora, interessante, meus amados irmãos, é que quando Deus quer fazer uma coisa, e Ele faz mesmo, Ele vai aperfeiçoando cada vez mais. Ele vai pegando as nossas fraquezas, e das nossas fraquezas, Ele vai transformando em coisa para glorificar o nome dEle. Quando Jonas não quis ir, conhecemos, não é? Que Deus enviou aquele peixe, alguns dizem que é baleia, outros um grande peixe, não importa. Foi uma coisa preparada por Deus. Quando ele é lançado no mar, aquele peixe vem, engole Jonas. E depois nós vemos aqui, falando como Jonas ficou no ventre daquele peixe. E a Bíblia diz que ele ficou 3 noites e 3 dias. E diz aqui, ele reclamando que as algas passavam pela cabeça dele, e ele disse, eu estava parecido dentro do inferno. Algumas pessoas dizem, o inferno. Não, ele está fazendo uma comparação, que a situação dele era tão terrível, era um sofrimento tão grande, tão terrível, como se estivesse no inferno. Mas lá no ventre do peixe, ele orou. No capítulo 2 diz assim, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Tem pessoas que acham assim, tá vendo? Inferno não existe. Não, ele está apenas fazendo uma comparação. Que a angústia que ele estava passando é igual ao inferno. Aí, o que aconteceu? Ele está orando. Ele está pedindo. No versículo 10, quando ele termina a oração, ele está dizendo, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então aquele peixe, chegando-se perto da praia, Jonas. Agora que coisa interessante. Jonas foi lançado por um peixe. Os moradores de Nínive viram aquele homem ser lançado por um peixe. Aquela profecia que Jonas ia falar, ficou agora mais vidente que era realmente uma coisa sobrenatural que ele estava falando. Então Deus aperfeiçoa. Quanto mais uma pessoa quer se opor à vontade de Deus, mais a vontade de Deus se faz perfeita. Aleluia! Quando eles viram Jonas sair, ser vomitado, não é? Aquele peixe vomitando Jonas,
na beira daquela praia, então eles ficaram entusiasmados. Como pode um peixe vomitar um homem? Esse homem saiu, esse peixe lá do fundo dos mares, vomitou ele aqui. E ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, a mensagem dele então é autenticada por Deus, por esse sinal tão glorioso. E esse sinal fazem com que os ninivitas acreditem nessa mensagem. Talvez fosse até um pouco mais difícil se Jonas tivesse ido naturalmente, mas como ele quis dificultar, Deus fez a mensagem dele ser mais profunda para agredir mais o coração daqueles homens. Mas isso está na Bíblia sim, e nós vamos ler. Em São Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Jesus está falando que isso foi o grande sinal que Deus deu para que os ninivitas acreditassem em Jonas. Então diz assim, no capítulo 12 e o versículo 38 de Mateus, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então aquilo foi um sinal. Jesus disse que esse foi um grande sinal para que a mensagem fosse autenticada por Deus. Então quando aquele povo começou a ouvir aquela mensagem, Jonas é lançado na praia, e aí veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, no capítulo 3 de Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus não muda, irmãos. Deus, ele fala aqui, ele fala em qualquer outro lugar, ele não muda. Deus não tem dois Deus, não tem duas mensagens. Deus é um Deus só. Não importa a igreja, o nome da igreja, se a igreja é grande, se é pequena, se é rica, se é pobre, se tem pouco, tem muito. Deus é um só, Deus é um. E onde ele fala a sua palavra é ele. E aí o Senhor disse: vai e prega a pregação que eu te disse. Aquela pregação que eu te falei para você lá, e você tomou o caminho para Tarsis, é aquela pregação. Vai, prega contra, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E ele foi. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive vai ser destruída. E aquele povo, talvez, a pessoa que está falando isso, esse homem foi jogado na praia por um peixe. Nós não sabemos quem é ele, não conhecemos, mas nós vimos quando um peixe vindo das profundezas do mar vomitou ele lá na praia. Então era um grande sinal, foi o que Jesus disse, que isso foi um sinal para eles.
E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho mau. E Deus se arrependeu do mal que lhe tinha dito, que lhe faria, e não fez. Então Jonas era para ficar contente, porque era isso que Deus queria, que ele pregasse para que o povo se arrependesse. Mas não era isso que Jonas queria. Jonas queria que todos morressem. Então, irmãos, coisa terrível, né? Profeta que é para pregar a salvação, quer pregar, mas quer que a pessoa não se converta. Jonas é um profeta que eu não entendi, não é? Porque ele devia ficar contente, porque o povo creu na mensagem, e ele como o profeta estava aprovado, mas ele não queria aceitar a bondade de Deus. Ele não, talvez ele não tinha certo conhecimento da Deus é bom, como Deus é bondoso, como Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Não tem quem seja tão ruim e mau a ponto de Deus não lhe oferecer oportunidade de ser salvo, de voltar-se para Ele. Isso é a mensagem da igreja. Quando eu comecei, eu quero repetir o que eu disse aqui no começo. Temos que pregar sim, que Jesus cura, claro que Ele cura, que Ele faz milagre, claro, que Ele faz todas essas maravilhas. Repetir o que eu disse também, Ele pega o miserável lá no pó, mendigo, sem nada, transforma em um homem abençoado e próspero, faz tudo isso. Pregue essa mensagem, mas a mensagem principal não pode deixar de ser falado, que o homem está caminhando a passo largo para o inferno, para a destruição, e nós não sabemos quanto tempo resta ainda. É uma mensagem urgente. Para Nínive, Deus disse que ia ser 40 dias, e eles correram contra o tempo, e Deus teve misericórdia deles. Jesus disse que aqueles homens creram, né? Aquela cidade toda creram na mensagem que o profeta pregou. Agora Jesus disse: eu sou maior do que Jonas, eu tenho uma mensagem maior, vocês não acreditam. Nínive vai se levantar em juízo contra esta geração, a geração que viu Jesus Cristo, que não creram em Jesus, e vai condenar. Então, meus amados irmãos e amigos, você como mensageiro de Deus, irmã, irmão, não se esqueça, a mensagem central de Deus é salvar a humanidade. O povo precisa ser salvo. Depois que uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, aceita Jesus como seu Salvador, acertou essa situação, as outras bênçãos você sabe, acompanha a salvação. Acompanham. Às vezes a pessoa pode até nem ser um cristão, nem crer em Deus, no Senhor Jesus Cristo, mas pela tua oração a pessoa pode receber um milagre, o coração daquela pessoa fica quebrantado. É o momento de você falar e eu falar da salvação.
É o momento de alertar a pessoa, porque depois que morrer, depois que partir daqui para a eternidade, não tem mais jeito, não adianta chorar. Não adianta arrumar esse jeito que tem que passar por um purgatório, que tem que ter reencarnação, que tem que nascer muitas vezes. Não existe isso na Bíblia, não tem. Jesus nunca ensinou isso. É agora, a situação é agora, é muito séria. Para você que já aceitou Jesus Cristo, não é? Para nós que temos que aceitar Jesus, maravilha, que coisa maravilhosa. Você está doente? Você ora para Jesus te curar. Você está com um problema? Você sabe que Jesus vai te abençoar. Nós vivemos na maior bênção de Deus. Mesmo que às vezes soframos certos problemas, certa dificuldade, nós estamos na bênção, sempre na bênção de Deus. Isso é maravilhoso para nós. O que nós não podemos ser igual Jonas, não é? Estamos na bênção, então deixa os outros que vai para o inferno. Não é assim. Vamos lutar para ganhar essas almas para Jesus, que é de Deus. A maior vontade de Deus. Quando você se preocupa com a salvação de uma pessoa, pode ter certeza, Deus está alegre com você e comigo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor nos dar graça, e nos dá meio, nos dá oportunidade, facilitar para que nós possamos também ser um profeta de salvação para todos aqueles com quem nós pudermos entrar em contato. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu agradeço porque o Senhor é um Deus que tem tanta misericórdia, um Deus tão bom, e a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Pai, faça com que tanto eu quanto aqueles que estão agora nos ouvindo possamos ser instrumento de salvação e de bênção para as almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu, em que nós estivemos aqui transmitindo essa palavra. Agora eu quero também falar para você se inscrever no YouTube, no nosso canal, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Lá você tem as nossas mensagens. Também você pode baixar no Play Store o aplicativo Web Rádio Amor e Justiça. Lá no seu celular você vai ter os nossos trabalhos, nossas mensagens simples, mas com o desejo de falar da palavra de Deus. Sou grato aos irmãos, aos amigos, aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. E amanhã a gente volta, se Deus nos permitir, às 18 horas. Que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação seja em teu coração. A paz do Senhor.